E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Reinaldo, para quem não me conhece, sou dono de uma loja, estou no estoque dela aqui hoje. Hoje eu vim falar com vocês sobre, aliás, antes disso, quem puder já curtir, compartilhar, se inscrever no canal para dar uma agregada no pessoal aí, para chegar em mais pessoas, agradeço, tá? Mas para quem não me conhece, que dá uma olhadinha no vídeo para ver se o conteúdo é bom, dá uma olhada nos outros vídeos também, tem muito conteúdo bacana. Eu aqui não falo muito de fornecedor, mas eu garanto para vocês que tem muita coisa aqui muito mais interessante, que vale mais a pena que fornecedor. Fornecedor é muito bom, tem muitos vídeos por aí, não estou desmerecendo quem faz vídeo de fornecedor, mas é que eu moro longe, para mim não compensa ficar passando um fornecedor para vocês. E eu sou uma loja de utilidades, eletrônicos também, claro, mas muita utilidades. As utilidades, geralmente os fornecedores são diferentes de eletrônico. Os fornecedores são grandes, exigem CNPJ, compra em site, é um pouco diferente, não é aqueles de sempre que a maioria das pessoas procura no braço, por isso é um pouco mais difícil de falar sobre esse tipo de fornecedor. Tem um cara aqui na internet, que eu esqueci o nome dele, mas se eu não me engano, o YouTube dele chama Se Tem Quem Faça, Tem Há Quem Venda, Se Há Quem Vende, Tem Quem Faça, uma coisa assim, quem compra, uma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é mais ou menos uma coisa assim, e ele é muito bom de falar de fornecedores de utilidades. Se tem quem faça, tem quem compre, eu acho. Bom, enfim, vamos lá. Falando hoje sobre papelaria, pessoal, eu, eu conversei com algumas pessoas sobre papelaria e aí pediram para que eu fizesse um vídeo sobre esse assunto. Eu já tive uma pequena papelaria dentro da minha loja, quando eu tinha uma lan house. Eu tinha uma lan house, aí na época da lan house, a lan house começou a diminuir, e aí eu fiquei pensando no que fazer. E na época, minha primeira ideia foi uma loja, agregar papelaria, já que eu já fazia serviço de impressões, essas coisas, e achei bem simples. Eu tinha um fornecedor que me fornecia papéis para a parte de impressões e ele também fornecia os outros itens de papelaria. Foi uma ideia que me passou pela cabeça, durou mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos isso, tá? E aí depois eu fui encerrando, conforme eu abri a loja de eletrônicos, a loja de eletrônicos começou a fazer mais vendas, eu reduzi um pouco a papelaria. Mas vamos lá, que eu falo sobre papelaria? Para quem vai estar pensando em começar, eu estou pensando assim, numa pessoa que já tem uma loja e está pensando em agregar papelaria, como eu fiz. Ou uma pessoa que está com um pouco de dinheiro e começando uma papelaria, né? Não estou pensando numa pessoa que tem dinheiro assim, muito dinheiro, um valor bom para investir em papelaria, por exemplo, acima de 100, 150, 200 mil reais. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando, é para pessoas bem menores. E aí, vamos lá, se você for pequeno, estiver pensando em montar uma ou agregar uma papelaria ao seu comércio, algumas coisas você vai ter que lembrar, pessoal. Eu vou começar falando, sinceramente, eu vou falar mais contras do que a favor, porque é o que eu achava, tanto que eu encerrei. Então eu vou falar, mas eu vou explicar por quê. Bom, para começar, eu falei sobre investimento, e para começar, a papelaria é um tipo de negócio que exige muito investimento. Não é pouco investimento. É difícil você começar uma papelaria como você começa com eletrônico. Compra um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e monta uma. A papelaria ela não funciona muito bem assim. Tudo bem, você pode comprar alguns itens básicos de papelaria, tipo canetas, lápis, lapiseiras, borrachas, alguns papéis, mas aí já vai começar a complicar. Pronto. Quando chegou em papéis, que é a base de uma papelaria, você já se complica. Porque papéis, a gama de papéis é enorme. Você vai ter cartolinas, folhas sulfites, crochê, não sei o que e tal. São tantos papéis que eu não cheguei nem a comprar, porque era uma loucura. Fora o lugar que eu ia ter que dispor para esse tipo de produto. Então, o primeiro problema que eu tive era muito grande a linha de produtos de papéis. Eu estou falando só de papéis em folha, pessoal, nem cheguei em caderno ainda. E aí era muito grande a linha de papéis. Para quem tem criança sabe, quando você pega aquele material, aquela lista de materiais, vem lá papel isso, papel aquilo, não sei o que lá. Você tem que ter praticamente tudo e um pouco mais, porque se não dá certo. Por que não dá certo? Porque quando uma mãe vem com uma lista de escola,
ela não quer um lugar que ela vai comprar só alguns itens, ela quer comprar tudo num lugar só, ela quer fazer, mandar para você pelo WhatsApp, hoje em dia é o WhatsApp, ela vai mandar aquela lista para você, ou você já vai pegar a lista na escola, e ela vai querer o orçamento completo de tudo. Se você não tiver pelo menos 90% daquilo, ela vai te tirar das opções de comprar. Por que que ela vai te tirar? Porque ela quer já chegar e estar com a sacola pronta, ou tal, só escolher algumas coisinhas, tipo cadernos, essas coisas. Ela não vai querer escolher outra coisa, substituir, porque mesmo porque geralmente ela nem sabe. Eu sou o pai de uma criança e sei que realmente é difícil. Bom, isso é um. Ah, falando em caderno, pessoal, já vou falar uma outra coisa. Caderno, pessoal, quem tiver com a ideia de papelaria, dá uma visitada numa papelaria bacana, legal, que você acha que é bonitinha, não sei o quê. Não precisa ser grande, e dá uma olhada na quantidade de caderno que eles têm. Só o caderno, só o caderno. Depois, vocês vão num site, por exemplo, se cadastra num site da Reval, que é um contato que eu vou passar para vocês, onde vende todos os itens de papelaria, todos, todos, todos. E aí vocês vão lá e multiplicam aquela quantidade de caderno pelo valor de um caderno. Um valor de caderno de R$ 20, por exemplo, multiplica lá por 1.000 cadernos, dá R$ 20.000. É um pedido mínimo, por exemplo, de uma papelaria mais ou menos, de caderno, só caderno. É absurdo, né? Mas é isso aí. Tem caderno de uma matéria, 10 matérias, caderno de capa de não sei o que, capa não sei o que lá, capa de não sei quem, capa da moda, capa comum. É loucura, só no caderno você já fica doido. Mas vamos continuar, ainda não, ainda mesmo assim eu quero pensar em montar uma papelaria, tá ok. Então vamos lá. Continuando em caderno, pessoal, antigamente muitas papelarias cresceram, vendiam muito, mas hoje o governo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, não sei se são todos os estados, eles dão praticamente todo o material para criança, de mochila, a caderno, a lápis, canetas, borrachas, estojos. Praticamente tem alguns estados ou alguns municípios que dão até calçado uniforme. Não, esses já não são todos, mas existem. Aqui na minha cidade vizinha dão. E aí o que acontece? Você fica muito limitado, não é todo, mas você vai ficar limitado às escolas particulares, que não dão, apesar que dão apostilas, e a crianças que querem um caderno diferente, a pais que querem dar alguma coisinha diferente para as crianças, mas já reduz bastante seu público, então já fica menor. Isso é, né, fora a concorrência da internet, que aí eu não vou precisar explicar, porque todo mundo aí já deve saber como é que funciona a concorrência da internet, tá? A internet, ela atrapalha, não vou falar do cliente, desse cliente final, do pai de criança, porque é diferente. A internet atrapalha um pouquinho, mas é diferente. O que a internet atrapalha muito hoje em dia é a papelaria, porque antigamente eu cheguei a fornecer para escritórios, para esse tipo de empresa que usa muito papel, muito toner, muito cartucho, muita caneta, enfim, papel contínuo, que hoje em dia caiu em desuso. Usa muito material. E uma época atrás, nós vendíamos para essas empresas. Nós comprávamos e vendíamos para elas e tinha um lucro menor do que o cliente final, mas tinha lucro. E era uma venda constante, todo mês eles precisavam de um tanto. O que acontece hoje em dia é que a maioria deles compra direto pelo Mercado Livre, compra pela internet, eles não compram com a papelaria normalmente. Por quê? Não compensa para eles. A papelaria às vezes não tem tudo, no Mercado Livre tem tudo, no dia seguinte chega, no mesmo dia, dependendo da cidade onde você for, então não compensa. Então tá, menos um tipo de cliente que você tinha e você já não tem. Até agora, pessoal, eu tô assim, metendo terror, mas que é a verdade, se você pensar a verdade, tá? Aí, a papelaria, ela trabalha muito com épocas sazonais, começo de ano e meio do ano, tá? E é nessa época que você consegue vender, você estoura de vender. Bem em frente na minha loja tem a maior papelaria da cidade. Aliás, a maior e a única que sobrou. É uma papelaria bem grande, eu acredito que eles devam ter lá em mercadoria mais de R$ 1 milhão. Eles vendem muito, muito, mas muito mesmo no começo do ano, muito mesmo. Eles são, sim, são muito fortes. Mas eles tem uma papelaria de 35 anos, sei lá, nem sei quantos anos eles têm de papelaria aqui na cidade. Eles têm um estoque gigantesco.
eles têm a prefeitura, que eles fornecem para a prefeitura, que tem, só a prefeitura gira um X para eles todo mês, então eles ficam mais tranquilos em fazer compras grandes, porque depois eles vão pagando a revalsa, as distribuidoras vendem para eles parcelado, então, sim, tem uma estrutura. Não estou dizendo que nem toda a papelaria não dá certo, estou dizendo que para você começar com uma papelaria hoje em dia não é fácil, tá? É, a outra coisa que você vai ter que ter, eu falei, o cara tem R$ 1 milhão lá em mercadoria, certeza que ele deve ter disso para mais, mas ele tem um espaço enorme, ele tem um estoque enorme, se ele comprou 20, R$ 30 mil em caderno, se eu não me engano, ele comprou 20 mil no passado porque a vendedora dele é a minha vendedora. E sem querer, acho que ela me falou uma coisa desse tipo. Mas enfim, ele não vendeu tudo. Aí depois acaba o período já de sazonal, que é do começo do ano. Agora já chega no final, no meio do ano para ele vender de novo. Mas aí ele tira alguns produtos, coloca outros no lugar. Por exemplo, brinquedos, essas coisas, para manter o resto do período. E depois aí ele volta de novo com os cadernos no meio do ano para vender mais um tanto lá, que não vende igual no começo do ano, mas vende bastante. Entendeu? Então você tem que ter muito espaço, mas muito espaço, porque são produtos que ocupam muito espaço, tá? Quer ter uma ideia? Vai numa papelaria e tira dúvida. Você vai ver que é muito espaço. Antigamente existiam papelarias pequenas. Hoje em dia elas estão fechando, encerrando, porque é muito difícil manter as papelarias. Hoje as papelarias estão se virando como? Vendendo, igual eu estou falando, mas hoje em dia elas vendem as garrafinhas Stanley, hoje em dia elas vendem brinquedo, hoje em dia elas vendem de tudo quanto é produto, fantasia, enfim. Hoje em dia a papelaria vende de tudo como nós vendemos. Por quê? Porque não deve estar fácil. Se tivesse fácil, eles continuavam vendendo papelaria, investiam mais em papelaria, mas não, eles estão investindo em áreas que comumente não era deles. Então, tá mais uma indicação de que não deve estar tão fácil assim para eles, né? Bom, eu já falei de espaço. Ah, lembrei de outra coisa, pessoal. Lembrei não. Eu li aqui porque eu tô com uma cola. A margem da papelaria, no produto pequeno, canetas, lapiseiras, borrachas, apontadores, papéis, ela é uma margem razoável. Não é uma margem excelente também, mas é uma margem bem razoável. Agora, em produtos que você vai ver em todo lugar e é o mesmo produto, por exemplo, uma resma de papel sulfite, a margem é 25, 30, 35% bruto. Se você tirar líquido, não sobra nada. É pesado, enfim, não, não sobra nada. O caderno é a mesma coisa, a margem não é muito grande. Se você vender na época sazonal e conseguir vender bem, ok, mas se você não conseguir, ela não é muito cara. É um produto muito caro. Você vai ter que baixar um pouquinho. É um produto que ocupa espaço, estoque. Então também não é simples de trabalhar. Então já dificulta bastante. O que eu faria se você realmente quer fazer parte dessa área de papelaria? Começa com o básico. O básico que aquelas pessoas vão chegar na tua loja e vão pedir. Se você trabalha com impressões, igual eu trabalho, aqui eu trabalho muito com impressões. Como eu trabalho com impressões, eu vendo o básico que a pessoa vai precisar depois de uma impressão. Eu vendo pastas que cabem as folhas, eu vendo papéis, eu vendo alguns envelopes, eu vendo as coisas que eu já uso mesmo, papel fotográfico adesivo, que são já as coisas que eu já uso para mim, então também já aproveito para vender. Eu vendo um pouco de cartucho de tinta, eu vendo esse tipo de produto. Muito, muito pouco, não representa nem, sei lá, 2, 3, 5% das minhas vendas. Eu não estou falando de serviço, serviço representa mais, tá? Mas eu estou falando das vendas de itens de papelaria. São bem pequenos, tem uma pequena parte. O resto eu fui vendendo e acabei com tudo. Outras coisas que vende até mais ou menos é aquelas fitas dupla face, fitas durex, esse tipo de fita. Também vende mais ou menos. Não vende toda hora, mas ainda vende. A margem é de 80% mais ou menos, 90%, a margem é até boa. Mas você não vende toda hora, vende grandes quantidades, o valor é pequeno, então não dá para ficar ganhando muito dinheiro com isso. Mas é uma coisinha, as coisinhas que vendem, pessoal. Agora, você partir para o lado de cadernos, coisas. As mochilas.
As mochilas, eu vendo mochila aqui, apesar de não vender coisas para escola, assim, basicamente, mas mochilas eu vendo, porque mochila o governo dá, assim, alguns governos dá, mas eu acho que o município, e não dá aquela mochila bacana tal. Então as mochilas vendem bem, mochilas de personagem, aquelas de três partes, né, que é a mochila, estojo e a lancheira, ou só mochila mesmo. Esse tipo de produto ainda vende o ano todo e na época que é das crianças vendem bem até, vendem mais. Eu estou bem na frente de uma papelaria e mesmo assim eu vendi bem ano passado. Ano passado não, ano passado e comecinho desse ano, vendi bem. Não vendi um absurdo, mas eu vendi bem. Eu não lembro quantas unidades eu vendi, mas eu vendi bastante. Então, mochilas também compensam bem. É sazonal, pessoal. Elas vão vender em dois períodos: começo do ano e meio do ano menos que começo do ano, tá? Basicamente assim. Se você tiver muito fora de mão assim, fica mais difícil. Se você estiver bem dentro de uma área central ou perto de escolas, tal, talvez você venda um pouco mais. Mas é um único produto que eu diria que realmente dá lucro, um lucro bom para você é as mochilas. Mochilas, estojos e lancheiras são interessantes para você vender. Mas fora isso, eu não indico muito você ter uma papelaria. O vídeo ficou meio longo hoje, pessoal, mas são muitos motivos para não ter uma papelaria. E talvez um ou outro para você ter. E se você pretende ter também, aliás, se você não tem a papelaria, comece também com o serviço de impressões, pessoal. Serviço de impressões, o serviço é bem mais simples, o investimento é baixo. E se você investir um pouco mais em serviço de impressões, você vai precisar de um computador, verdade? Porque o computador geralmente você recebe o WhatsApp pelo computador e faz as impressões, né? É sempre bom. A gente faz assim bastante impressão aqui. Eu não sei quanto, mas ela chega a 7, 8% do faturamento. Parece pouco, mas a impressão, o faturamento dela, a margem dela é tão boa que praticamente é tudo que você ganha, só tira um pouquinho do custo de papel e da mão de obra, que as pessoas já vão estar trabalhando para você, se são funcionários, se é você também vai estar lá já mesmo, por que não fazer? Então custa muito, muito baixo, praticamente se você vende, por exemplo, R$ 1.000 em impressões, você vai ficar com R$ 850 para você, o resto vai ser custo 850, R$ 900, vai ser um mínimo de custo para você. Então, vale bem a pena e já é um jeito de você começar com a papelaria, porque você pode começar com esses itens de papelaria mais simples, igual eu comentei: canetas, lápis, borrachas, fitas, Rorex, enfim, essas coisinhas mais básicas. Um pouco de caderno, sabe esses cadernos mais simples também? Eles vendem bem, eles vendem de vez em quando, volte e meia alguém quer um caderninho desses mais simples. Então, se eu vou começar com caderno, começa com esses simples. Não tenta começar com aqueles cadernos cheios de personagem, né? Que eles são caros e são muito específicos. Então, às vezes, você tem o do Batman, a pessoa quer de outro super-herói. Parecido com capinha de celular. Quem trabalha sabe como é que é. A pessoa, você tem 10, 20 cores, a pessoa quer aquela cor, sei lá, qualquer. Então, é muito difícil. Então, se você for começar a trabalhar com caderno, começa com aqueles básicos comuns, que aquele lá é mais fácil de você vender, ele não é tão sazonal, você consegue vender em outras épocas, porque as pessoas usam esses cadernos para outra coisa. Agora, esses de personagem, toma bastante cuidado. Se você, ainda mais se você tiver um vendedor que vai te visitar, ele vai te empurrar um monte de coisa, você vai ficar com eles é, por muito tempo, porque não é fácil de vender, ainda mais se você já não tiver engajado no mercado, as pessoas não vão te procurar como um item de papelaria, então você vai ficar com esses produtos por muito tempo e eles saem de moda, tá? Bom, pessoal, acho que o vídeo de hoje é isso aí. Eu não quero desanimar ninguém em relação à papelaria, mas eu sou bem sincero. Eu não vou dizer nem para ninguém que um negócio que eu parei de trabalhar vai dar certo para vocês. Pode ser que dê, pode ser que eu estava errado, pode ser que eu estava fazendo errado, pode ser que o lugar que eu trabalhava não era bom para papelaria. Enfim, pode ser um monte de coisa, tá bom também. Então eu não sou o dono da razão. Eu só estou expondo aqui as razões pelas quais eu parei de trabalhar e pelas quais eu não indico alguém começar a trabalhar. Eu acho que tem coisas mais interessantes, coisas que você consegue trabalhar com um número maior de pessoas, né, atingir um número maior de pessoas e, e evitar esse tipo de perca, porque a papelaria dá, parece que não, mas ela dá bastante perca.
por causa das modinhas. Hoje em dia tem muita moda nessa área também. Tá bom? Gente, muito obrigado para quem ficou até agora, muito obrigado mesmo. Quem puder curtir, compartilhar, se inscrever no canal, fazer um comentário. Eu juro que eu respondo praticamente todo mundo, menos algumas bobeiras. E é isso aí. Tchau, tchau.